Salve, salve, segundo ano, professor João aqui. E hoje a gente vai falar no módulo 13 sobre probabilidade. Eu sei que já está esticando esse assunto, né? Mas como eu falei lá no final do bimestre, o conteúdo vai começar a ficar um pouco mais específico agora. A gente vai falar de probabilidade condicional. Bom, galera, vamos tomar como exemplo inicial a seguinte situação. Considere que numa universidade foram entrevistados 500 estudantes para saber seu tipo sanguíneo. E os resultados foram apresentados na tabela que vocês estão vendo aí. Qual a probabilidade de se escolher um universitário com fator RH positivo, sabendo que ele tem sangue do tipo O? Repara, galera, que primeiramente a gente observa que tem uma condição pré-estabelecida para essa questão. Qual é essa condição? Ele já te dá que o tipo sanguíneo da pessoa escolhida é o tipo O. Então, nesse caso, você tem um novo espaço amostral, um espaço amostral reduzido. Em vez de considerar todos os 500 entrevistados, vocês vão considerar apenas os que têm o tipo O. Somando quem tem RH positivo com RH negativo dá 214. Né? Então, dentre os universitários que satisfazem a condição pré-estabelecida, que são 214, eu vou ver aqueles que têm o sangue com RH positivo. Ou seja, eu quero os do tipo O positivo. Então, a probabilidade disso acontecer vai ser de 56 sobre 214. Tudo bem? A gente vai ler essa estrutura à esquerda do igual da seguinte maneira: probabilidade de ter sangue O positivo, dado que o sangue é tipo O. Né? A gente fala que tem uma condição pré-estabelecida, né? E a gente observa, né, que todos os entrevistados com RH positivo, né, precisamos apenas tomar os que têm tipo O positivo, né? Essas são a interseção dos dois conjuntos, né? E, né, dos que têm RH positivo com os que estão do tipo O. E a gente pode generalizar a probabilidade condicional da seguinte forma, né? Quando a gente fala generalizar, a gente está criando uma fórmula. Se a gente considerar um espaço amostral ômega não vazio, onde tem dois conjuntos A e B, que tem uma interseção, então a gente vai falar que a probabilidade de ocorrer o evento B, dado que já ocorreu o evento A, é calculado da seguinte maneira, né? O que a gente quer que aconteça, na verdade, é a interseção dos dois conjuntos. Então, a probabilidade de ocorrer B, dado que A já aconteceu, ou simplesmente a probabilidade de B dado A, é a quantidade de casos da interseção dos dois conjuntos, dividido pela quantidade de casos da minha restrição. N de A interseção B, dividido por N de A. Exemplo 2. Um apostador está numa partida de Craps, onde dois dados comuns e não viciados são lançados um após o outro, e a soma dos valores nas faces voltadas para cima são somados. Qual a probabilidade desse apostador conseguir uma soma igual a 9, sabendo que a soma dos valores obtidos já é maior que 7? Então, mais uma vez, você já tem uma condição pré-estabelecida, você já sabe que a soma dá mais que 7. Né? Então, vamos ver as combinações possíveis. A gente já fez algumas questões assim, vocês já sabem que são 36 combinações possíveis, e aí na tabela eu destaquei todas elas. Em particular, eu botei de vermelho aquelas que a soma dá maior que 7. Eu já sei que a soma dá mais que 7. Eu não sei por que eu sei, mas a questão está me dando essa condição. Então, sabendo que a soma é maior que 7, qual a probabilidade da pessoa ter tirado 9? Bom, aí eu vou ver. Inicialmente tinham 36 combinações diferentes. Dessas, a gente quer aquelas que o resultado é 8 ou maior que 8. E calculando a probabilidade condicional, a gente vai ter que a interseção tem 4 casos favoráveis, que são aqueles 4 que a combinação dá 9, a soma, em 15 casos possíveis. Então a probabilidade é 4 sobre 15, certo? São os 4 casos onde a soma dá 9, os 15 casos. Exercício do livro de vocês, aprofundando o conhecimento número 5. Fernando e Cláudio foram pescar num lago onde só existem trutas e carpas. Fernando pescou um total o triplo da quantidade pescada por Cláudio. Fernando pescou 2 vezes mais trutas do que carpas, enquanto Cláudio pescou uma quantidade igual de carpas e de trutas. Os peixes foram jogados num balaio e uma truta foi escolhida ao acaso. Determine a probabilidade de que essa truta tenha sido pescada por Fernando. Galera, essa questão é de enlouquecer, porque ele não dá valor nenhum, só fala de quantidade, proporções. O que a gente faz nesse caso? Bom, a gente senta e relaxa, né? A gente vai analisar com calma. Vamos montar uma tabela com esses totais de peixes para ver o que acontece.
E como eu não sei muito sobre a quantidade pescada, vamos tomar o Cláudio como referência, porque ele pescou a mesma quantidade de trutas e carpas. E também, se você reparar, o Cláudio foi o que pescou menos, né? Porque Fernando pescou o triplo. Então vou falar aqui, já que Cláudio pescou a mesma quantidade de trutas e carpas, na coluna do Cláudio vai ter X na truta e X na carpa, totalizando assim 2x, que é o total de peixes que ele pescou. No total, o Fernando pescou o triplo da quantidade de Cláudio. O triplo de 2x é 6x. E aí eu vou ler o texto de novo e vou reparar que Fernando pescou 2 vezes mais trutas do que carpas. Então eu tenho que ter na coluna do Fernando duas quantidades, tal que a soma dê 6x e uma tem que ser o dobro da outra. Então o que eu pensei? 2x nas carpas e o dobro, 4x nas trutas. Porque 2 mais 4 dá 6 e aí fica tudo redondinho. Repara ainda que eu sei que o total de trutas que tem no balaio é 5x, o total de carpas que tem no balaio é 3x. E assim o total de peixes que foram pescados dá 8x. Dá para fazer essa questão carteando também, tá? Depois vocês tentem fazer. Então, informações da tabela. O total geral de peixes é 8x, o total de carpas é 3x, o total de trutas é 5x, o total de trutas pescadas por Fernando é 4x. Daí temos que escolhida uma truta ao acaso, então já sei que foi pescada uma truta, eu não vou considerar todos os peixes, apenas as trutas. A probabilidade dela ter sido pescada por Fernando é de 4x em 5x. Corto x com x, vai ficar 4 sobre 5, ou 80%. Próxima questão do Praticando Aprendizado, número 1. Primeira questão aí dos exercícios que vocês têm que fazer. Uma doença D atinge 1% de certa população. Um exame de sangue detecta a doença em 95% das pessoas que a têm. Por outro lado, esse exame detecta erroneamente, ou seja, ele dá um resultado positivo, em 10% das pessoas que não têm. É o que eles chamam de falso positivo, né? Se uma pessoa escolhida ao acaso na população fizer o exame e o resultado for positivo, a probabilidade de que ela tenha de fato a doença é aproximadamente de quanto? Como é que é isso, gente? Então, você não vai analisar toda a população, vai analisar apenas quem fez o exame e deu resultado positivo. E aí, se o seu resultado deu positivo, você pode ter a doença ou pode não ter a doença, porque o exame pode dar um resultado errado. Como é que a gente vai fazer para resolver essa questão? Mesmo esqueminha da anterior, a gente vai montar uma tabela e nessa tabela vai analisar os valores. O problema dessa questão é chatinha porque as continhas não são tão óbvias assim. Eu sei que essa doença atinge 1% da população. Então vou lá na coluna dos totais e vou colocar os doentes da população são 1%. Então os saudáveis da população são 99%, totalizando assim 100% da população. Desse total da população, né, que faz o exame, acontece o seguinte. Se a pessoa tiver a doença e fizer o exame, ele vai dar positivo em 95% dos casos, ou seja, 95% de 1%. Se você multiplicar, dá 0,95%. Se a pessoa for doente e fizer o exame, esse exame pode dar negativo em 5% dos casos, ou seja, 5% de 1%, que dá 0,05%. Repara que se você somar, também dá 1%. Se a pessoa não tem a doença e faz o exame, esse exame ainda assim pode dar positivo em 10% dos casos, ou seja, 10% de 99%, que dá 9,9%. E, obviamente, ele vai dar negativo se a pessoa não tiver a doença em 90% dos casos. 90% de 99% é 89,1%. Totalizando assim a soma 99%. Então, galera, repara que tem uma porcentagem da população que o resultado vai dar positivo, que totaliza 10,85% da população. E vai ter uma certa porcentagem da população que o resultado vai dar negativo, que é 89,15% da população. Somando esses totais, também dá 100%. O que a questão pediu? Sabendo que o resultado é positivo, qual a probabilidade da pessoa ter de fato a doença? Então, quem deu resultado positivo? 10,85%. Desses, quantos por cento estão doentes de fato? 0,95%. Então, casos favoráveis sobre casos possíveis é 0,95% dividido por 10,85%. Cortando a porcentagem, tirando as casas decimais, 95 sobre 1085, simplificando,
dá aproximadamente 0,087 ou 0,099% é o gabarito na letra C. Tem um detalhe aí, galera, que eu quero que vocês tentem fazer. Calcular esses valores com a porcentagem fica meio confuso, então tenta fazer carteando. Lá no total você começa a questão falando que a população é um valor qualquer. Eu estou pedindo para vocês fazerem aqui chutando 20 mil, que eu acho que facilita. Tá? Tipo assim, considera que a população da cidade tem 20 mil habitantes. Mas como é porcentagem, vai funcionar qualquer que seja o valor, vai dar certo também. Tenta fazer, depois tu me fala aí na videoaula se deu certo ou não. E é isso, gente. Dito os exercícios que a gente corrigiu, tentem fazer do 2 ao 6 do Praticando Aprendizado e o 1 e o 2 do Desenvolvendo Habilidades. A gente vai ficando por aqui. Saudações vascaínas.